Boa noite a todos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Motivo de alegria estarmos aqui hoje à noite reunidos para celebrar, para exaltar e engrandecer ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda exaltação. Hoje gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, para juntos prestarmos o nosso culto ao Senhor. Mas faço o registro que hoje, de forma especial, no nosso auditório, tem uma pessoa muito especial, pessoas especiais para mim, né? Pela primeira vez, a minha amada filha, Gabriele, estará ouvindo o pai expor as escrituras no culto solene. É a primeira dia que ela vem ao culto solene, já veio numa reunião. Para mim, meu coração se enche de alegria, e também o retorno da minha amada esposa Priscila para a nossa presença, como alegra o meu coração esse momento. E não poderia ser de forma mais gratificante expondo a palavra do Senhor. Então convido desde já os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Me foi encarregado para expor esse texto. Os irmãos sabem que estamos numa série expositiva acerca da Reforma Protestante, e já foi falado acerca do Sola Escritura, Sola Fide, e na noite de hoje eu estarei falando acerca do Soli Gratia, somente a graça. E o texto pelo qual nós iremos estar desenvolvendo esta exposição encontra-se no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. Peço para que abram suas Bíblias e possam estar acompanhando a leitura juntamente comigo. Efésios capítulo 2, verso 8 e seguintes ao 10, que diz a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por este momento, por estarmos reunidos no dia do Senhor, no culto solene, para te cultuar, para exaltar, para contemplar a beleza da tua santidade, os teus grandes feitos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha lançar luz à minha mente, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade, e que o nome de Cristo Jesus seja exaltado nessa noite, Pai. Ó Deus, prepara os nossos corações, que o teu Espírito venha aplicar a tua palavra para promover consolo, conforto, confronto, e o nome de Cristo Jesus ser exaltado nesta noite. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, como já foi bem dito aqui, nós estamos falando acerca da Reforma Protestante do século XVI. E nós temos de, introdutoriamente, refletirmos acerca deste movimento, que não foi um acidente histórico, um acidente político contra a autoridade de Roma, a figura do Papa. Mas, acima de tudo, ele foi um ato histórico da igreja.
um movimento de retorno à pureza do Evangelho nas Escrituras, como afirmou o grande sistematizador da Reforma Protestante, João Calvino, nas suas Institutas. Deus, em cada época, levantou alguns homens para restaurar a verdadeira fé, quando esta havia sido corrompida pelo erro e pela superstição. Ao observarmos o contexto histórico daquela época, nós percebemos que de fato a reforma não foi apenas uma reação humana a uma crise eclesiástica, mas sim um movimento divino respondendo à decadência espiritual de séculos que se explicitava descaradamente através de algumas condutas que estavam sendo praticadas pela Igreja Romana. Dentre essas condutas, ocorria a simonia, ou seja, a venda de tudo aquilo que é sagrado. O termo simonia vem de Simão o Mago, mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 18. Aquele homem que supostamente havia se convertido ao Evangelho, e ao ver os apóstolos impondo as mãos e aqueles irmãos recebendo o Espírito, ele ofertou dinheiro para ser detentor destes poderes. Desde então, a igreja cristã passou a chamar de simonia qualquer tentativa de comprar cargos espirituais, sacramentos ou bênçãos que são provenientes exclusivamente do Senhor. Durante o Renascimento, imediatamente antes da Reforma Protestante, a simonia tornou-se sistêmica, ela se espalhou por toda a igreja. Vendas de cargos eclesiásticos tornou-se cada vez comum. Bispos, abades, cardeais frequentemente pagavam elevados valores aos papas e aos nobres para obterem os seus títulos. O comércio de dispensas e benefícios papais. O Papa exigia um alto pagamento para autorização da celebração de casamentos entre parentes, quando era proibido. Autorizava mediante pagamento a legitimação de filhos ilegítimos. A acumulação de benefícios eclesiásticos. Ocorriam leilões de dioceses e abadias para aqueles que mais pagassem, tornavam-se donos daquelas igrejas. E a história da igreja nos mostra tudo isso. E a simonia na prática não é nada mais, nada menos que a negação prática da soberania de Deus sobre os dons espirituais e o chamamento da vocação do seu povo para exercer as funções pelos quais Ele mesmo soberanamente constituiu. Os ministério pastoral e eclesiástico deveriam ser chamamentos divinos e não mercadorias que eram ofertadas mediante paga. E o sistematizador da Reforma Protestante mais uma vez denunciou, dizendo: a mais horrenda profanação da igreja de Cristo, pois faz do altar do Senhor um balcão de negócios. Em pleno século XVI, Deus levanta homens para denunciar esse escalabro que ocorria na igreja daquela época.
O nepotismo também era muito comum. O papado familiarizado. Alguns papas que tinham filhos, apesar de serem proibidos em decorrência do celibatário, os chamavam de sobrinhos. Papas e bispos, especialmente a partir do século XV, designavam, nomeavam parentes para os cargos chaves e estratégicos da igreja e nos estados pontifícios. Mas o grande ápice da corrupção moral veio com a venda das indulgências, o verdadeiro comércio da salvação. E o problema central deste ato abominável é porque estava havendo a mercantilização da graça de Deus. A venda das indulgências foi um dos aspectos mais escandalosos e visíveis da corrupção espiritual que tomou conta da igreja da Baixa Idade Média. Um verdadeiro comércio da salvação, onde o perdão dos pecados passou a ser ofertado mediante o pagamento de dinheiro. O historiador cristão Philip Schaff definiu as indulgências como a mais vergonhosa perversão da doutrina cristã da graça. E de fato foram esses abusos que serviram de estopim para a eclosão da reforma protestante. Os reformadores, especialmente Martinho Lutero, identificaram na venda das indulgências não apenas um erro teológico, mas um insulto à graça de Deus e à suficiência da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A salvação não poderia ser comprada, negociada ou administrada pela igreja institucionalizada, porque ela era um dom gratuito de Deus, recebido somente pela fé. E é interessante, meus amados irmãos, que a origem das indulgências, elas se deram inicialmente pela prática de penitências públicas por parte dos cristãos, em que o pecador muitas vezes, arrependido genuinamente, ele jejuava, orava, participava de peregrinações como um sinal público do seu arrependimento. Entretanto, com o passar do tempo, desenvolveu-se a ideia que o excesso de méritos dos santos e de Cristo constituía um tesouro espiritual que deveria ser administrado e gerido pela igreja cristã. O Papa Clemente VI, em 1343, declarou oficialmente que Cristo e os santos acumularam um tesouro de mérito que a igreja pode distribuir para a remissão das penas temporais do pecado. Desta forma, a igreja se apresentava como a administradora da graça de Deus, mediante o perdão entre Deus e o homem, algo que aos olhos de todos os reformadores era abominável, porque usurpava o papel exclusivo de Cristo como mediador. E não apenas parou por aí. Indulgências plenárias eram ofertadas durante o período das cruzadas, onde houve expansão da igreja. E o Papa Urbano II, ele disse a seguinte afirmação: a todos que marcharem pela libertação do Santo Sepulcro, concedo a remissão de todos os pecados.
E com o tempo a concessão da indução ela passou a ter uma ligação direta com o pagamento de contribuições financeiras, especialmente durante a construção de muitas igrejas e mosteiros naquela época. O teólogo Timothy George observa ao afirmar que outrora era um símbolo de arrependimento, tornou-se uma moeda de troca. A igreja medieval transformou o altar em mercado. Mas o auge ainda não havia chegado. O auge dos abusos eclodiu em 1517, onde o Papa Leão X autorizou a campanha de arrecadação de fundos por meio da vinda de indulgências, com o objetivo princípio da reconstrução da Basílica de São Pedro. E esta missão ela foi outorgada a John Tetzel, dominicano famoso por sua oratória sensacionalista e por seus métodos escandalosos de promover medo nas pessoas, para que elas colocassem a mão no bolso e pudessem comprar a sua salvação. Quando eu olho para isso, eu vejo uma pequena, grande semelhança. Há muitos apóstolos, bispos e pseudos pastores contemporâneos que relativizam a graça de Deus com falsos ensinos, induzindo as pessoas em erro e sugerindo que mediante o sacrifício de ofertas financeiras nos nossos dias, nós podemos encontrar e conter a ira santa de Deus. E Tetzel ele percorria toda a Saxônia, proclamando um slogan que ficou muito conhecido. E ele afirmava: assim que a moeda no cofre tilintar, uma alma do purgatório saltará. E ele vendia todas essas indulgências, não apenas para os pecados presentes, mas para libertar as almas de parentes falecidos do purgatório. E o auge da confusão entre a fé e o comércio, entre a graça e o mérito humano, se deu nesta época. As indulgências associadas à cruz de Cristo, fragmentos da cruz, supostamente da cruz de Cristo, eram vendidos. Para visualizar e venerar o suposto sudário, de forma muito simplória, o manto pelo qual Jesus foi envolto após a crucificação, se exigia dinheiro. Vendas de fragmentos da coroa de Cristo eram vendidas. E todo um comércio da fé foi instituído. E Lutero, então professor de Wittenberg, ficou profundamente indignado com o abuso espiritual e a exploração do medo daqueles fiéis para que eles pudessem cada vez mais entregar dinheiro para a igreja institucionalizada. E certa vez Lutero disse: os pobres cristãos estão sendo enganados por promessas falsas. O perdão de Deus não pode ser comprado nem vendido. E quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos enxergar que Deus, em sua providência, soberanamente, Ele promoveu todo este cenário. Havia uma grande corrupção clerical, o humanismo renascentista pairava por todos os cantos daquela época. O surgimento da imprensa, o clamor do povo por uma autenticidade espiritual, foram instrumentos soberanos de Deus
para conduzir uma reforma que antes de ser eclodida por Lutero, já estava prevista nos decretos eternos de Deus, para que o nome de Cristo não fosse vilipendiado, mas sim glorificado em todos os lugares. Em meio a toda esta corrupção e negação da graça de Deus, os reformadores reagem a tudo isso. E no célebre dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixa as suas 95 teses, nas quais denunciavam as indulgências como contrárias ao Evangelho e afirmava que o verdadeiro arrependimento é fruto da graça divina e não de obras ou de pagamentos feitos a homens. E é interessante que eu fui olhar acerca das 95 teses e a tese 27, nós percebemos que ele escreve batendo direto em John Teltzer. Olha o que ele registra. Pregam doutrinas humanas aqueles que dizem que, tão logo a moeda soa no cofre, a alma voa do purgatório. Lutero estava falando para os seus dias. Lutero estava falando e respondendo às perguntas que a igreja da sua época estava fazendo. O repúdio à venda das indulgências não apenas foi uma crítica a práticas corruptas, mas um verdadeiro reavivamento do Evangelho. Era o Espírito de Deus agindo através dos reformadores, libertando o povo da superstição, da escravidão da superstição e do medo, o pavor do purgatório, conduzindo-os para a salvação somente em Cristo, mediante a fé, quebrando as amarras da religiosidade imposta pela Igreja Romana e promovendo a liberdade pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É interessante, meus amados, que R.C. Sproul, um teólogo contemporâneo, com muita perspicácia, ele falou: a reforma restaurou a alegria da salvação. O cristão não precisa comprar o favor divino, já o possui plenamente em Cristo. A reforma, pois, foi um reavivamento bíblico, o retorno à verdade. Como falamos hoje aqui pela manhã na escola bíblica dominical, os reformadores não reinventaram a roda, eles apenas voltaram para as verdades reveladas nas Escrituras. Eles voltaram para a doutrina dos apóstolos, doutrina essa que a igreja, no decorrer da história, se desviou, se afastou, se corrompeu. E o texto que lemos no início, ele mostra a grande verdade. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meus amados irmãos, a carta de Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo durante uma de suas prisões em Roma. Ela é uma epístola que revela as profundezas da obra redentora de Deus em Cristo e da sua grandiosa graça para salvar pecadores. Mas antes de falar diretamente acerca dos 2 versos que li, eu quero de uma forma muito direta e objetiva pincelar acerca do verso 1 ao 3, onde o apóstolo Paulo, ele descreve a humanidade sem Cristo, morta em seus delitos e pecados.
todo ser humano sem Cristo, ele pode ser detentor de poder econômico, social, desfrutar de status nesta terra, possuir conhecimento, possuir riqueza, possuir absolutamente tudo nesta terra. Ele não está apenas doente espiritualmente, mas ele está morto espiritualmente e incapaz de responder a Deus. E é interessante que essa morte espiritual, ela se manifesta em 3 dimensões, do verso 1 ao verso 3. O texto fala acerca do curso deste mundo. Os homens, eles estão em submissão aos valores corruptos de uma sociedade caída. A cosmovisão, a visão de mundo das pessoas estão em conformidade com aquilo que o mundo que jaz do maligno diz que está certa. E todos aqueles que estão fora de Cristo, eles estão seguindo o curso deste mundo. Eles estão sob o domínio, como o texto diz, do príncipe da potestade do ar. Eles estão em sujeição ao domínio do mal satânico e espiritual do mal. E o texto também fala a expressão a carne e os pensamentos. O homem sem Cristo, ele está em completa obediência às suas paixões, aos seus próprios desejos, aos deleites de seu coração enganoso. Ele está em completa rebelião contra Deus. Isso não significa que, abra aspas, o homem sem Cristo, ele será o tão maléfico do que uma criatura pode ser. Estou dizendo isso. O homem sem Cristo, ele não necessariamente vai ser um transgressor na extrema intensidade que ele pode alcançar. Mas o homem sem Cristo, ele está completamente morto em seus delitos e em seus pecados. E isso, meus amados irmãos, deve nos lembrar constantemente de onde fomos tirados. De um estado de completa rebeldia e rebelião contra o nosso Criador, em que éramos escravos espirituais. E essa lembrança, ela deve gerar ao mesmo tempo humildade e gratidão em nossos corações. Portanto, meus amados irmãos, a salvação, ela não parte do homem, mas parte de Deus, que sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele mostra a nossa condição de perdição, de condenação, de morte espiritual, distante de Cristo. Mas ele utiliza a expressão, ele faz uma virada de chave, ao dizer, mas Deus, nos mostrando e revelando a iniciativa divina na salvação. Deus sempre tomando a iniciativa soberanamente para salvar o seu povo. E o texto fala a motivação pela qual Deus assim age, porque Ele é rico em misericórdia.
Deus não age segundo o que merecemos, porque eu e você, goste ou não, nós merecemos juízo e condenação eterna, porque somos transgressores e infratores da lei de Deus. Mas o segundo motivo o texto fala, porque pelo seu grande amor com que nos amou. E é interessante que o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não está condicionado a absolutamente nada que venhamos fazer, ou que sejamos capazes de fazer. Nas relações humanas, nós nos relacionamos de forma condicional, na maioria das vezes. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita graça e misericórdia, Ele olha para nós com o seu olhar de graça, misericórdia e de grande amor. E o texto diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, o que enfatiza a nossa união com Cristo. Meus amados irmãos, hoje muito se fala, e às vezes eu sempre falo isso, pode ser até chato, mas é que tanto me incomoda. Nós olhamos para os apóstolos, os bispos, os líderes, os televangelistas. Existe uma grande ênfase nos milagres que são associados a riquezas e valores terrenos. Quando o maior milagre é uma conversão genuína de um pecador a Cristo Jesus. Nós devemos ter a consciência, meus amados irmãos, de que a nossa fé não é fruto de uma decisão autônoma nossa, mas de um ato de Deus que nos vivificou quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos e gerou em nosso coração a fé salvífica. Martinho Lutero, certa vez disse: a graça não apenas ajuda o homem a salvar-se, ela o salva inteiramente. Sem ela, não há movimento em direção a Deus. Quando nós compreendemos isso, meus amados irmãos, o nosso coração se enche de alegria, porque nós reconhecemos que Deus graciosamente veio ao nosso encontro com a sua graça irresistível e alcançou os nossos corações, que eram corações de pedra, que eram corações voltados a se rebelar contra o seu senhorio, e nos tornou filhos, e filhos amados, e filhos que a partir de agora Ele tem o prazer, Ele se deleita em cuidar, exortar e algumas vezes disciplinar aqueles que Ele ama. E Paulo declara que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestes. É interessante, meus amados irmãos, que em Cristo Jesus nós, crentes, pela fé, podemos gozar dos benefícios de Cristo. Nós estamos em um novo status diante de Deus, porque Deus não olha para o Wellington, miserável pecador, mas Ele olha para o Wellington, onde a justiça de Cristo foi imputada, e em razão disso, eu fui declarado justo, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma nova vida de santificação, e nós temos uma esperança de glorificação na eternidade. Isso já é motivo de sobra para vivermos alegres, para termos contentamento na nossa alma.
e vivermos de uma forma que de fato glorifiquemos a Deus em tudo que venhamos fazer. A salvação, meus amados irmãos, não tem o homem como centro, mas sim a glória de Deus, salvando pecadores miseráveis e desgraçados como eu. Cada salvo é uma demonstração da misericórdia de Deus para conosco. É interessante que Efésios de 1 a 7, ele é um resumo do Evangelho da graça soberana, onde Deus nos achou de que forma? Mortos. Mas graciosamente Ele nos vivificou em Cristo. Mas graciosamente Ele nos exaltou em Cristo. E graciosamente Ele nos preservará para a glória final de Cristo. É Cristo do início, no meio, até o final. Bendito seja o nosso Redentor. Pela graça sois salvos. A palavra graça indica o favor imerecido de Deus. Não é um favor concedido para quem tem mérito, mas a quem nada merece, senão condenação e juízo eterno. Mais uma vez, Calvino comentando acerca disso, ele diz: a graça de Deus é o único motivo da nossa salvação, pois se houvesse em nós algo que a provocasse, já não seria graça. Quando o homem concorre com a sua salvação, deixou de ser graça. A salvação, ela é monergista, é um movimento único de Deus salvando pecadores. A salvação, portanto, não é um resultado de um acordo entre Deus e um homem, uma cooperação entre Deus e homem, mas uma iniciativa divina e unilateral. É o próprio Deus quem opera a redenção, sem qualquer contribuição humana. Uma das frases que mais tocou meu coração até hoje é a que eu vou acabar de ler aqui, de R. 6 Pro, falando a respeito disso. Ele diz: na salvação, Deus simplesmente não lança um salva-vidas para uma pessoa que se afoga. Porque se ele lançasse o salva-vidas para uma pessoa que se afoga, a pessoa ia o quê? Concorrer. Ia ter de nadar, ia ter, né? O presbítero Wellington, bombeiro, sabe disso. Ia ajudar, ia ser orientado, mas ele ia ter uma participação efetiva no resgate. Mas ele segue dizendo: ele vai até as profundezas do mar e tira o corpo morto do fundo, leva-o à margem, respira nele o fôlego da vida e o faz viver. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Só a graça de Deus para fazer isso. Só um Deus amoroso, misericordioso e gracioso. Não merecemos. Não há motivo plausível para Deus fazer isso conosco. Mas Ele manifesta a sua abundante graça. Porque como o apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E o texto segue: mediante a fé. A fé é o instrumento, não a causa da salvação. Não é a fé em si que nos salva, mas Cristo, o objeto plausível da nossa fé. Teólogo de Princeton, Warfield, disse: a fé é o braço estendido do mendigo, que nada oferece, mas que tudo recebe. Para reforçar a declaração positiva de que fomos salvos somente pela graça de Deus, por meio da confiança de Cristo,
O apóstolo Paulo, no verso 8 e no verso 9, ele disse: e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Ou seja, Deus planeja, executa e aplica a sua salvação mediante o seu Espírito, pela pregação do Evangelho. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A justificação, meus irmãos, não é um prêmio baseado nas boas obras, mas um presente de Deus, que humilha o pecador, mostrando o que de fato ele merece, e exalta o nosso Salvador. John Owen afirma que a fé é uma obra, não é uma obra meritória, mas um instrumento pelo qual recebemos Cristo e sua justiça. E diante de uma igreja que vendia indulgências e pregava salvação cooperativa entre Deus e o homem, os reformadores reafirmavam e bradavam que a salvação é exclusivamente pela graça soberana de Deus, aplicada ao pecador pela fé e jamais por obras humanas. Mais uma vez, F.C. Sproul, com muita perspicácia, ele diz: a graça é a fonte, a fé é o meio, Cristo é o conteúdo e a glória de Deus é o fim. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. A compreensão da graça, ela elimina a vanglória e acalma o nosso coração, explico. Elimina a nossa vanglória, a nossa arrogância de acharmos que somos melhores, às vezes porque sabemos um pouquinho mais de Bíblia, um pouquinho mais de teologia, e às vezes nos arrogamos como donos da verdade. A graça mostra que de fato não existe vanglória na nossa salvação, mas existe apenas graça, favor imerecido para conosco. Spurgeon diz que a graça destrói o orgulho humano e nos coloca de joelhos diante do trono da misericórdia. A graça de Deus, meus irmãos, ela também gera segurança na nossa salvação. Se a nossa segurança, se a nossa salvação fosse por obras e pelas nossas condutas morais, certamente viveríamos completamente angustiados, com medo e pavor de perder a nossa salvação. O mesmo Deus que nos chama é o mesmo Deus que faz perseverarmos até o fim. O que chamamos na doutrina da perseverança dos santos. Deus começa a obra, desenvolve a obra e conclui a obra, demonstrando que Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele é o Senhor da nossa salvação. É interessante, meus irmãos, que no verso 10, e eu caminho para concluir, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Paulo não está negando as boas obras, ele apenas coloca as boas obras no lugar correto, porque nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Para com um ato de gratidão a Deus por tão grande salvação graciosa,
nós somos compelidos, incentivados e nos alegramos, de fato, a fazermos a boa obra, não para sermos salvos, mas pelo fato de sermos salvos pela graça de Deus. Não há espaço para vanglória, meus irmãos, apenas para adoração e gratidão a Deus. Sola gratia deve permear a nossa mente e gerar grande alegria ao nosso coração. Que essa verdade seja o alicerce da nossa fé. Que esta verdade seja o consolo da nossa alma. Que essa verdade seja a motivação da nossa vida cristã. Quantas vezes, muito de nós, ficamos entristecidos, porque falhamos, porque transgredimos a lei, porque pecamos, porque reiteramos novamente aquela conduta que sabemos que não deveríamos praticá-la. E muitas vezes, o príncipe desse século quer lançar e sussurrar na nossa mente que nós não somos merecedores, que de fato não somos, mas que nós somos hipócritas porque estamos na igreja e mesmo assim ainda não conseguimos viver uma vida de plenitude, de obediência. Mas que nós possamos sempre nos lembrar que a graça de Deus, ela é abundante sobre as nossas vidas. Que isso não seja um motivo para vivermos de forma libertina. Ninguém está falando isso. O que Bonhoeffer falava, a graça barata. A graça barata é fruto de um coração não regenerado. Porque o coração regenerado, ele se entristece quando peca contra o Senhor. E ele deseja, e ele anela, e ele se alegra em obedecer à lei do Senhor. E eu encerro com a frase de Agostinho de Hipona, que disse: a graça de Deus não é apenas um auxílio à fraqueza humana. É o poder soberano que transforma o morto em vivo, o inimigo em filho e o condenado herdeiro da glória eterna. Que nossa oração seja de gratidão por tão grande salvação, que não depende de nós, mas exclusivamente de Deus. Que possamos aprender e viver com humildade e confiança a gratidão diante desse Deus tão bondoso, tão gracioso e tão misericordioso que alcançou os nossos corações. Mas se existe aqui alguém ainda que não se rendeu a Cristo, saiba que segundo as Escrituras, você está morto espiritualmente. Você está debaixo do juízo de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos infringiram a lei de Deus diariamente. Nada que venhamos fazer é suficiente para nos reconciliar com Deus. Sendo assim, todos nós estamos no caminho da morte e condenação eterna sem Cristo Jesus. Mas eu tenho uma maravilhosa notícia para você. A maravilhosa graça de Deus foi manifestada em seu infinito amor.
e Ele providenciou um substituto para levar o meu e os seus pecados, para levar o nosso castigo e pagar pelos nossos pecados. Deus Pai enviou Deus Filho Jesus Cristo à terra para cumprir plenamente a lei de Deus, lei esta que eu e você infringimos todos os dias, e para se entregar voluntariamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que mediante a fé gerada em meu coração me dê acesso aos méritos de Cristo imputados à minha vida, e os meus pecados são imputados no nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho que é ofertado graciosamente por esse Deus bendito, maravilhoso, que nos resgatou do império das trevas para o seu grande reino. Que Deus nos abençoe. Que Deus a cada dia gere ainda mais o sentimento de gratidão a esse Deus tão maravilhoso que nos resgatou da condenação eterna. Feche seus olhos e curva sua cabeça e vamos orar nesse momento.